Apresentamos Mitologia em Pauta, um estudo do GRESG com Guaraci Silveira. Símbolos, lendas, fábulas, deuses, heróis e suas relações com a psique à luz da espiritualidade. Bons estudos! Heróis, lendas, fábulas e seus desdobramentos. Estamos iniciando a temporada 2 do Mitologia em Pauta. Não existe solidão na evolução. Quando se pensa estar sozinho, as potências da alma se movimentam para nos servir. São coisas do eu profundo que um dia traremos à tona. Então, meus amigos, minhas amigas, é com muita alegria mesmo que nós estamos iniciando o nosso temporada 2, o Mitologia em Pauta. Nós pretendemos conversar bastante sobre o movimento do espírito na sua ascensão ao Pai. Vamos entender a mitologia como aquela escola aberta que nos trouxe grandes informações. Quando o cristianismo chegou no mundo e começou a extinção do paganismo, as pessoas já estavam preparadas para receber o cristianismo. Às vezes nós lemos na história que os cristãos tiveram que conversar muito com os pagãos para que eles deixassem de ser pagãos para serem cristãos. Mas pode ser a verdade seja outra. É que os cristãos já sabiam da fundamentação dos pagãos. E daí, para entender a ideia do Deus único, foi mais fácil. Porque já sabiam que os deuses nada mais eram do que representações da psique e das potências superiores que estavam dirigindo os homens. Então, meus amigos, minhas amigas, nós pretendemos, no Mitologia em Pauta número 2, temporada essa que estamos iniciando agora, colocar essas coisas em evidência. Quero conversar com vocês sobre esse processo. Interessantíssimo, grandioso. Então, vamos começar o nosso estudo aqui. Olha, heróis, lendas, fábulas e seus desdobramentos. Episódio 1, As Deusas em Nossos Dias. Então, nós pretendemos conversar hoje um pouco sobre as deusas. Também, com outros fundamentos, com outras coisas que, com certeza, serão alinhavadas aqui para os nossos entendimentos. Então, vamos começar aqui dizendo o seguinte, olha, as religiões da Grécia e da Roma antiga estão extintas. As divindades do Olimpo não possuem nenhum seguidor entre os homens vivos. Não pertencem ao departamento da teologia, mas aos da literatura. Lá eles ainda conservam seus lugares, pois estão intimamente ligados à psique humana e seus ajustes e crescimentos. Mitologia em Pauta, temporada 2, episódio 1, As Deusas em Nossos Dias. Como nós colocamos aí no texto inicial, está sendo extinto essa questão dos deuses, das deusas, para uma transformação radical e também permanente em nossas psiques. Isso é fantástico, porque nós estamos com a base pronta, feita, todos nós. O inconsciente, ele atua a partir dessas bases, desses deuses, dessas deusas,
desses heróis, dessas histórias lendárias. Viu que Jesus falava em parábolas também? Porque a história, ela tem a facilidade de fazer com que, cada vez mais, as pessoas entendam o que está sendo passado. Então, as lendas e as fábulas, contando essas histórias tão interessantes, elas nos ajudam a entender melhor aquilo que é colocado. Então, continuando aqui o nosso estudo, nessa temporada, propomos contar histórias relacionadas às divindades e heróis que enchem a mitologia e fatos e estruturas. Para tanto, é necessário familiarizar com o universo que predominava entre os gregos, o povo de quem os romanos e outras nações, por meio deles, receberam sua ciência e religião. Podemos dizer que toda a mitologia foi dita e escrita para que o homem se entendesse e entendesse o mundo e sua evolução. Ficou claro, meu amigo, minha amiga? Ficou claro para você? Então, tudo teve um princípio. E esse princípio foi aumentando seu potencial até chegar aos dias atuais, em que nós podemos estudar psicologia, psiquiatria, podemos estudar antropologia e podemos ver esse homem no seu trânsito pela evolução e pelos milênios aqui no planeta Terra. Então, é importante saber assim e é importante continuar nesse crescimento. Os gregos acreditavam que a Terra era plana e circular e que seu país estava no meio, sendo o ponto central do Monte Olimpo, a morada dos deuses, ou Delfos, tão famosa por seu oráculo. Então, esses gregos antigos achavam que a Grécia, achavam que a Terra era plana e circular e que a Grécia estava no meio. Vamos tentar fazer uma representação da psique aqui. Nós vamos ver mais lá na frente a explicação disso. Mas sempre se tem a ideia de busca do meio, do centro. Na antropologia, nós estudamos, em Mircea Eliade, essa busca do centro. Então, os gregos, eles eram o centro educativo do mundo, na época deles, por volta de 1200 até ali uns 200, 100 antes de Cristo, né? E depois se expandiu aquilo para outros locais, inclusive Roma. Então, os gregos se sentiam o centro, porque nenhum outro lugar conhecido se falava tanto em filosofia, se falava tanto em busca do conhecimento da natureza ou a física, se debatia tanto esses temas. Então, a Grécia era o centro. Então, eles acreditavam que a Terra era plana, né? Isso era uma crença bem antiga, que a Grécia, para ser formada, muito antes dela já existiam civilizações, inclusive a civilização egípcia, a civilização suméria, a civilização hindu, e outras, né, a chinesa, e outras tantas. A própria Atlântida, a Lemúria. Então, a Grécia como que reuniu espíritos para trazer para o mundo, para o planeta Terra, informações grandiosas sobre a natureza e sobre o ser humano. Nessa visão, podemos destacar o espírito como centro de tudo, onde as culminâncias jazem em si, bem como seu projeto de religião. Nós vamos conversar daqui a pouco mostrando isso para vocês. E isso encaixa perfeitamente com as ideias primitivas do centro e de uma divindade, como que está de fora só é percebido se também estiver dentro. A Grécia anunciava ao mundo a relação homem versus isso. Olha que coisa interessante, gente. Que em meio a toda aquela estrutura, em meio a toda aquela força da mitologia, você já estava estudando
as relações humanas. Homem, 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 isso. Homem, Deus. Muito, muito forte, muito interessante. E a partir daí, o mundo ficou um cadinho depurador de almas. Aqueles que entenderam desde cedo, seguiram caminhos. Outros estão aqui, nessa luta para entender a vida como ela de fato é. Em torno da Terra corria o rio Oceano. A parte norte era habitada por uma raça feliz chamada Hiperbóreos, que vivia em alegria e primavera perpétuas, além das altas montanhas, cujas cavernas enviavam as intensas rajadas de ventos do norte que gelavam o povo grego. Eles viviam livres de doenças ou velhice, da labuta ou da guerra. Então, aqui está a representação de como eles entendiam o mundo. Em torno dessa terra plana tinha o rio Oceano, né? E Atenas era o centro nervoso desse mundo. Só existia a Grécia, só existia esse mundo na concepção deles, né? E podemos também imaginar essa imagem como uma célula que contém um núcleo, que é Atenas. Atenas está bem no núcleo dessa célula, né? Onde está o DNA intelectual da humanidade ocidental. O citoplasma, como suas organelas, e a membrana que delimita a célula, ao mesmo tempo em que faz contato com outras células. Aí está uma representação que nós colocamos à guisa de suas observações. Nós estamos fazendo um trabalho conjunto, então isso aí também é para as suas observações, não é? Você pode dizer que concorda ou não concorda. Agora que vai ser interessante, que isso aqui, olha, essa ideia encaixa perfeitamente com aquilo que os egípcios chamavam de vesica piscis, que é a bexiga do peixe, que é essa parte verde aqui, ó. É um peixe, a bexiga do peixe. Como é que funciona isso? O espírito está no centro da primeira circunferência. Aqui está a primeira circunferência, o espírito está no centro, o pontinho preto aqui destacando, né? Ele faz o movimento para o que está acima dele e cria uma interseção, pela qual cria um olho, onde pode ver mais distante. O olho de Horus. A Grécia estava no centro e o rio Oceano estava acima. Então o homem necessita sair do centro para ver mais adiante. O rio Oceano está aqui representado pelo segundo círculo, né? Então vejam que coisa interessante, que as pessoas da Grécia já buscavam entender essas profundidades. Eu quero comentar com vocês, gente, que a Grécia tinha a escola de Eleusis, que era uma escola muito fechada. Tinha a escola de Pitágoras, que era uma escola extremamente fechada. Tinha o oráculo de Delfos, que era fechado. Então, por ali só passavam pessoas que realmente tinham condições de entender esses projetos, essa situação avançada do entendimento humano. Aqui nós estamos falando, quando a gente fala dessa projeção dos círculos, isso vai acabar dando na flor da vida que está contido na geometria sagrada. Olha, é fantástico. Nós estamos apenas iniciando esse estudo, para que vocês vejam como, desde cedo, Jesus intuiu a humanidade a buscar os padrões universais para ele crescer em paz em busca da lei de Deus. Então, continuando aqui o nosso estudo, está o olho de Horus. Nós vamos falar sobre o olho de Horus mais à frente. Está aí essa representação do olho de Horus. Ele representava proteção, representava destinos da saúde, da intuição, da visão, da percepção. Então, o olho de Horus bem cabia dentro da Vesica Piscis, que é a interseção dos crescimentos espirituais. Então, toda vez que nós crescemos, nós abrimos um campo novo de visão.
Então, se coloca o olho de Horus como essa representação. Né? O centro é o ponto de referência de tudo, pois é onde tudo começa. Como se vê aqui, o espírito se movimenta e retorna ao centro, onde dinamiza seu crescimento. Importante considerar que o espírito não pode estacionar no centro, como um místico preso a conceitos e sem ação que os tornem úteis a si e aos outros. Deve ser como Jesus, o centro espiritual do planeta, e que mostrou movimentos constantes em sua estada entre nós, convivendo e atuando de forma a promover crescimentos. Existem, às vezes, pessoas que são favoráveis à vida do ermitão, à vida paradisíaca, aquela vida naqueles mosteiros, e para que ele possa estar mais sintonizado com as leis de Deus. Contudo, Jesus mostrou o contrário. Jesus mostrou exatamente o movimento. Dentro desses mosteiros, dentro dessas casas fechadas, existem muitos símbolos, muitos objetos místicos, muitas coisas representando tantas outras. Mas o Mestre Jesus nos mostrou que nós devemos buscar essa amplidão, buscar esse céu estrelado, buscar a terra como referência, né? Porque o que está fora está dentro, o que está dentro está fora. Eu só vou entender o que está dentro de mim se eu observar aquilo que está fora de mim. Como diz Hermes Trismegisto, o maior sábio grego, o maior sábio egípcio. Então, isso tudo faz parte do nosso estudo sobre mitologia. Que vamos dar sequência aqui, olha. O espírito evolui em espiral, a partir do centro, que é a centelha divina. Está aqui o centro, né? Ele vai evoluir sempre em espiral. A cada movimento que faz, cria novos olhos de Horus e consegue ver mais e melhor. Atingirá a perfeição quando em sua espiral evolutiva não houver mais campos energéticos negativos originários de escolhas equivocadas. Mas observem que estará sempre ligado ao centro, onde um dia encontrará definitivamente o seu Criador, que está com ele no contexto da sua evolução e para a eternidade. Que texto interessante, né? Que texto interessante. Então, olhos de Horus vão sempre acontecendo e formando uma grande síntese. Daqui a pouco vamos entender que síntese é essa. Então, amigos, que coisa interessante que é crescer, que é evoluir. Eu quero te convidar a pensar nisso, que você está no processo de evolução. Você não pode ficar estacionário ou estacionária, ou ainda fora dessas realidades, fora do entendimento dessas realidades. Nós estamos sendo convidados permanentemente por Jesus para entender a nossa evolução. É o que nós estamos tentando fazer aqui no nosso estudo. Toda mitologia se baseia em informar e formar o homem dessas verdades. Os deuses, titãs, górgonas e uma pleiade de femininos e masculinos surgem em sua vida dentro e fora para agilizar o comando evolutivo. Assim, tudo se inicia quando Deus o coloca para evoluir, e ele formará e contará suas histórias sem cessar, sem nunca retrogradar e sempre buscando, como girassol, o sol que o criou. Você imagina que a nossa evolução ela tem um formato de um girassol, sempre crescendo, né? Porque somos potências belas, divinas, e que buscamos sempre, devemos buscar sempre, o sol que nos ilumina e que nos aquece. E, acima de tudo, o principal, a essência suprema, que é o nosso Pai Deus. Continuando, nós temos os girassóis, essa coisa bonita, né? Esse campo de girassóis. Eu busco o sol que me ilumina, aquece e me faz crescer. Eu sou criatura. Deus é o sol central que tudo cria, inclusive cada um de nós. Ele um dia criou, tanto eu quanto você. Pensa nisso.
Ele criou tanto eu quanto você. Então você é divino. Você é divina. Importantes femininos da mitologia que interagem em nossas psiques como agente de propulsão, transformação ou ambos. Eu quero deixar aqui agora uma coisa muito interessante para você. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso. Dentro da mitologia egípcia, o olho de Horus tem uma significação muito importante, porque ele representa proteção, saúde, intuição e visão. Então, os egípcios trabalhavam o olho de Horus na figura de um falcão. Era preciso levar para aquelas pessoas essas informações contundentes. E o olho de Horus era aquele que estava presente, que tudo via. Importante símbolo na mitologia egípcia. Mais tarde, os cientistas estudando a proposta do olho de Horus com a glândula pineal, eles conseguiram encaixar os desenhos lá no tálamo, no cérebro, e viram que o olho de Horus pode ser a representação da glândula pineal, que também representa proteção, saúde, intuição e visão. Essas coisas vão se encaixando de tal maneira que a proposta da mitologia cada vez mais se materializa na proposta do nosso avanço. Hoje a glândula pineal está começando a ser estudada de uma maneira mais ampla e mais interessante de entendê-la. Os egípcios, eles já sabiam disso há muito tempo. Por isso é que é importante estudarmos essas civilizações tão fantásticas como a civilização egípcia. Então, meu amigo, minha amiga, como é importante estudar tudo isso, não é? Como é importante. Você já imaginou que o olho de Horus podia ser a representação da glândula pineal? Hoje estudada com tanto avanço, com tanta proposta, né, de entendimento da mediunidade, da sincronicidade, da sexualidade, da reprodução, dos ciclos, dia, noite. Enfim, a glândula pineal traz uma gama de propostas para todos nós. E aí, quem sabe, né? Seria o famoso olho de Horus, a nossa glândula pineal. Já pensou nisso? Então, vamos dar continuidade aqui, olha, ao nosso estudo, colocando, né, que nós tivemos importantes femininos na mitologia que interagem em nossas psiques, como agentes de propulsão, transformação ou ambos. Aqui nós temos, vamos agora estudar, minha gente, eu quero trazer para você, que nós vamos estudar agora alguns deuses, titãs, algumas deusas, né? Titãs, górgonas, que são do contexto feminino, para a gente ver a importância do feminino, do sagrado feminino. Muitas vezes a gente ouve falar muito do sagrado feminino, e aqui nós vamos tentar entender o porquê disso. Então, no feminino, lá na mitologia, existiam as graças, né? E quem eram as graças? Vamos ver aqui. As graças, Cárites, na mitologia grega, singular Cáris, são as deusas da dança, dos modos e da graça do amor. São seguidoras de Afrodite e dançarinas do Olimpo. Graças, nome latino de Cárites, gregas, eram também as deusas da fertilidade, do encantamento, da beleza e da amizade. Ao que parece, seu culto se iniciou na Beócia, onde eram consideradas deusas da vegetação.
O nome de cada uma delas varia nas diferentes lendas. Na Ilíada de Homero, aparece uma só Cárite, esposa do deus Hefesto. Então, observamos que esses textos da mitologia, eles vão sendo adaptados para culturas diferentes. Então, nós pensamos, só existiu a cultura egípcia, ou grega, ou romana? Não, existiram várias. Então, para cada cultura dessa, se dizia a mesma coisa com outros nomes. Então, as graças eram estudadas muito lá na Grécia e em Roma, e o próprio Hesíodo, né, comentou sobre ela no seu Ilíada. Então, as graças. Vamos pensar mais sobre as graças? O que elas podem representar? Então, vamos. Temos aqui a representação do sagrado feminino. O arquétipo feminino trabalha os movimentos que encantam o arquétipo masculino mais rígido. O espírito possui os dois arquétipos, de tal forma que ele necessita das graças e dos modos mais rígidos. As graças são fortes e decisivas. É como uma baía circundada por montanhas. Ali encontramos essa representação oferecida pela natureza. São também consideradas deusas da vegetação. Ora, é preciso plantar para colher. Plantar o bem com a graça da esperança, para colher o bem com a graça da harmonia. Olha, como é que se ia dizer isso para aqueles povos ainda próximos do primitivo? Então, eles faziam esses encantamentos. Diziam que existiam as graças que faziam isso. E hoje você pode pensar, né, essa graça como aquele movimento da psique que faz com que a gente busque a esperança, busque plantar o bem para colher o bem, no movimento ritmado como elas que dançam. E ainda coloca que é como uma baía circundada por montanhas. Então, ali encontramos a representação oferecida pela natureza. Então, as montanhas é a psique que precisa expandir, e as graças movimentam em torno dessas montanhas, dessa psique, para fazê-la crescer. Continuando aqui, olha, vamos falar agora sobre as musas. Quem são as musas? Vamos ver. Na mitologia grega, eram entidades a quem eram atribuídas a capacidade de inspirar a criação artística ou científica. Eram as 9 filhas de Mnemosine, que era a memória, e Zeus. O templo das musas era museum, termo que deu origem à palavra museu nas diversas línguas indo-europeias, como local de cultivo e preservação das artes e ciências. Então, você vê, né, que museu, né, desde a formação da palavra, ela já dizia preservação de artes e preservação de ciência. Diz André Luiz que nós temos uma dimensão na Terra, a 5ª dimensão, depois do umbral, que trabalha isso, artes e ciências. E aí você inclui tecnologias, né? Você inclui tudo que diz respeito às movimentações do espírito no campo das suas expansões. Então, as musas, né, eram essas entidades, né, com a capacidade de inspirar a criação artística e científica. Porque aquele que faz isso, ele fica em estado de graça. Posso garantir para vocês, por experiência própria. Então, vamos continuando. Né? Filhas de Zeus, individualidade com a memória, arquivos já vivido e experimentado, as musas inspiram criações artísticas e científicas, representando a pulsão feminina do espírito para criar. Criações necessitam leveza dos movimentos cognitivos. É preciso estar livre das rochas das
monoideias para as criações da mente. É preciso estar inspirado para prosseguir. Então, aqueles que entendiam esse simbolismo, logo identificavam quem eram essas deusas, né? Aqueles outros iam formando na psique pilares, platôs, para que um dia, quando a intelectualidade estivesse mais avançada neles, eles já tinham a base para entender. Então é preciso saber de beleza, de arte, e é preciso saber de ciência. Então, aí estão as representações desses dois grandes trunfos, né? E propostas de Deus para nós. Depois vamos estudar as sereias. Quem eram as sereias? Parcialmente humana e parcialmente peixe, a sereia é uma popular criatura fantástica que já apareceu nas lendas de diversas culturas através da história, seja como objeto de desejo devido à sua beleza e aura misteriosa, ou como um ser que inspira terror por enfeitiçar marinheiros, com seu canto irresistível, a fim de atraí-los para o fundo do mar, onde eles inevitavelmente se afogariam. É uma figura bem estranha, né? A figura da sereia. Na mesma hora que ela encanta na superfície, ela pode te levar para o fundo, para te meter medo, né? Pavor. Muito interessante esse estudo das sereias. Muito se pode deduzir desta figura. O feminino é atraente, contudo, fundamenta-se em curvas diferentes do masculino, que é linha reta. A linha reta que se deixa envolver pela linha curva perde sua identificação. As sereias indicam aos espíritos os cuidados nos trânsitos da evolução, para que não se deixe envolver pelos encantos e magias dos volteios, e sim que os realize de forma eficaz e proveitosa. As sereias vivem no fundo da água, ou seja, no fundo do inconsciente, que precisa ser orientado pelo consciente. Deu para você entender? Que coisa interessante que é isso. Então, as sereias, elas podem pegar a consciência e levar lá no fundo, e a consciência ficar presa àquele fundo, porque ela encanta. Vamos fazer um exemplo? Então, você vê uma coisa muito bonita, né? Uma situação que você entende que será extremamente prazerosa para você, e você vai pelo encantamento. Quando você vê, você já está afundado e precisa sair de lá. Então, é preciso entender isso, o perigo que se corre. Nós não temos que deixar de ver as belezas das sereias, ou seja, daquilo que o mundo oferece como encantos para a nossa evolução, principalmente no campo das artes, da beleza, das estéticas. Mas é preciso ir com cuidado, porque, às vezes, né, a gente pode se encantar por demais e deixar ser preso naquele fundo do inconsciente, onde a gente perde a noção do equilíbrio, a gente perde a noção do que realmente precisa ser. Então, a representação das sereias é muito forte na nossa psique. Importante ainda considerar que o inconsciente é atemporal e não sabe distinguir o certo do errado. Ele precisa ser guiado pelo consciente. Assim, as sereias indicam a todos os homens e mulheres que os encantos devem ser analisados pelo consciente para que não se transformem em ídolos. Os ídolos são representações dos nossos anseios de ser enquanto somos, como Deus nos criou e com todas as possibilidades de nos tornarmos espíritos de luz, porque salutares com a criação. Existem pessoas que adoram idolatrar pessoas. Muito cuidado com isso. Quando você começa a idolatrar alguém, você perde o seu senso crítico, você perde o seu senso do existir e passa a querer ser aquele seu ídolo. Existem pessoas que são fantásticas, que podem ser admiradas, respeitadas, somente isso. Você é você. Você está com uma estrutura que Deus te criou, está na expansão dessa estrutura.
Então, muito cuidado, porque esses ídolos podem nos levar pelo canto da sereia para profundidades que vamos demorar a sair de lá. Preste atenção nisso, se vale a pena. Agora vamos falar sobre moiras. Quem são essas mulheres, essas moiras? As moiras eram as 3 irmãs que determinavam o destino tanto dos deuses quanto dos seres humanos. Eram 3 mulheres lúgubres, responsáveis por fabricar, tecer e cortar aquilo que seria o fio da vida de todos os indivíduos. Durante o trabalho, as moiras fazem uso da roda da fortuna, que é o tear utilizado para se tecer os fios. As voltas da roda posicionam o fio do indivíduo em sua parte mais privilegiada, o topo, ou em sua parte menos desejável, que é o fundo, explicando-se assim os perigos de boa ou má sorte de todos. As 3 deusas decidiam o destino individual dos antigos gregos e eram domadoras de deuses e homens. Vamos ver o que a gente pode pegar mais dessa representação das moiras. Então, aqui temos bem representado o livre-arbítrio, o determinismo e o cômputo das provas necessárias à ascensão dos espíritos. Nota-se que é bem evidente a informação de que todos estamos no círculo da evolução e que temos altos e baixos e também escolhas más e boas. A justiça, que são as moiras, nos nivela e nos liberta ou nos prende nos fios que tecemos pela infantilidade ou nos fios que libertam pelos caminhos renovados do porvir. Cada um possui um conjunto de moira dentro de si, o certo, o errado e a correção, orientando-o, e ele se chama consciência. Viram que interessante, né? Que coisa impressionante que é isso. Então, as moiras representam, né, o que nós temos, né, de certo, de errado e a correção que precisamos. Porque nós estamos na roda da fortuna. A roda da fortuna é a roda da vida em evolução. Então é preciso ter muito discernimento em tudo aquilo que a gente faz. Porque senão nós podemos ficar presos nessa roda e não demorarmos muito para sair de lá. Então, a mitologia já ensinava para as pessoas isso, olha, cuidado. Cuidado, porque você tem dentro de você 3 juízes que vão te orientar e você deve aceitar a orientação delas. Tem pessoas que falam assim, eu cuido da minha vida. Será que eu sei cuidar mesmo? Será que eu tenho essa possibilidade toda para cuidar da minha vida? Pensem com vocês e com seus botões, né? Agora vamos falar sobre as árpias. Quem seriam as árpias? Então vamos a elas. Olha, as árpias são criaturas da mitologia grega, frequentemente representadas como aves de rapina, com rosto de mulher e seios. Na história de Jasão, as árpias foram enviadas para punir o cego rei Trácio Fineu, roubando-lhe a comida em todas as refeições. Os argonautas, Zetes e Calais, libertaram Fineu das árpias, que, em agradecimento, mostrou a Jasão e aos argonautas o caminho para passar pelas Simplégadas. Enéas e seus companheiros, depois da queda de Troia, na viagem em direção à Itália, pararam na Ilha das Árpias, mataram animais dos rebanhos delas, atacaram-nas quando elas roubavam as carnes, ouviram de uma das árpias terríveis profecias a respeito do resto da viagem. Vamos continuar, né? Então, a lenda de Jasão, né, é uma história de amor, onde se propõe o fim dos casamentos arranjados. Toda a busca do amor legítimo aqui implica em ameaças sorrateiras das aves de rapina que não suportam a convivência com o amor legítimo. As hérpias, né, representam as pessoas que gostam de perturbar a paz e os encontros felizes, roubando-lhes o alimento essencial do amor, que é a fraternidade acima de tudo. Representam ainda pessoas mal-humoradas
que usam asas fictícias para invadir corações conturbando-os. Pessoas que legalmente buscam encontrar o amor necessitam prevenir-se das hérpias de plantão, que se encontram nas florestas negras e fechadas em suas mentes, e elas são traiçoeiras. Eu só quero corrigir aqui, meu amigo, que a lenda é de Tristão e Isolda, não de Jasão, né? Então, é uma lenda bem interessante que ela será estudada aqui para nós, por nós, oportunamente. Então, veja que perigo que são as pessoas, né, que buscam legítimo amor. Pode ter aves de rapina por perto, tentando roubar a tua felicidade, né? Perturbar a tua paz, né? Buscar te roubar o elemento essencial do amor, que é a fraternidade acima de tudo. Vejam vocês quantas vezes nós nos enganamos nesses encontros, né? Quantas vezes nós queremos invadir lares, queremos namorar a esposa ou namorar o esposo. Então, são essas hérpias. Então, aquele que faz isso, aquele que busca essa traição, está representado pelas hérpias. Elas podem nos encurralar em florestas negras e fechadas da nossa consciência, porque elas são muito traiçoeiras. Então, cuidado, meu amigo, minha amiga. Busque o amor legítimo, que está estabelecido na fraternidade. Busque isso. Entenda que você é um ser em evolução e que não pode brincar com a evolução. Não dá. A lei de Deus é perfeita, ela é padrão. Se você foge do padrão, você vai ter que voltar a ele. E isso pode ser muito danoso e muito doloroso junto, né? Agora vamos para as ninfas. Quem são as ninfas? As ninfas eram figuras mitológicas na Grécia Antiga, ligadas a elementos naturais. Em suma, os gregos acreditavam que as ninfas viviam em lagos, montanhas, campos e bosques, além de serem responsáveis por levar felicidade e alegria para as pessoas. Era uma espécie de deusas espírito da natureza que representava o dom da fertilidade da natureza. Por fim, os gregos antigos eram muito devotos das ninfas, por isso costumavam prestar homenagem a elas. Bom, vamos ver o que são elas, a representação dessas ninfas? Este é um estudo de extraordinária representação. Os conteúdos das ninfas estão em nosso inconsciente arcaico, gravados desde nossos tempos nos reinos anteriores ao reino humano, de forma que a natureza nos protege, nos orienta e nos conduz em todas as nossas fases de evolução. A natureza é absolutamente fiel às leis divinas e são um referencial em nossas caminhadas. Haverá um tempo no futuro em que nos sincronizaremos conscientemente com a natureza para caminharmos seguros. As ninfas crescerão em nós e farão de nós espíritos em busca consciente do Pai. Eu queria colocar isso aqui para você de uma maneira bem interessante. Quando o animal está no processo evolutivo dele, ele também está gravando na sua fita filogenética essa estrutura da lei de Deus nele. Está montando essa beleza da evolução que eles fazem inconscientemente, mas seguindo rigorosamente a lei de Deus. Então, quando nós chegamos no homem, nós já temos essa base. O que a gente faz é, pelo livre-arbítrio, a gente fugir da base. Mas não tem como. Uma hora dessa a gente vai ter que voltar à base. Então, as ninfas pode ser essa base, pode ser essa estrutura que nós guardamos em nós desde o reino animal. Então, o reino animal vai ganhando cada vez mais uma conotação diferenciada, onde nós nos preparamos ali para estarmos no homem de uma maneira mais grandiosa. Então, nós não chegamos no homem de mãos vazias. Nós chegamos no homem trazendo toda uma estrutura das leis de Deus já gravadas em nós, que se representam pelas suas multifacetas que deram o nome de ninfas. E vamos continuar, minha gente. Agora vamos para as nereidas. Quem são as nereidas? As nereidas eram seres femininos que habitavam as águas do mar Egeu
eram aproximadamente 50 nereidas, filhas de Nereu, que é o deus das ondas do mar, e Dóris, que é uma divindade aquática. Acompanham, em muitas passagens mitológicas, o deus do mar Poseidon. Em alguns mitos, elas faziam parte da comitiva de Poseidon, com a função de carregar o tridente do deus do mar. Você lembra que tem o nome Doris? Você lembra daquele filme tão interessante, né? Da Doris, do peixinho lá? Vamos continuar, então. Habitavam as águas profundas do mar. Porém, muitas vezes iam até a superfície para prestar ajuda aos marinheiros. Esta boa ação das nereidas aparece no mito do Velocino de Ouro, quando ajudaram os argonautas, que eram marinheiros heróis, a enfrentar os perigos do mar. Portanto, eram muito úteis e amigáveis com relação aos marinheiros. Moravam no fundo do mar, num palácio de ouro, junto com o pai Nereu. É lindo, né? A narrativa das nereidas é maravilhosa. Eu não sei se foi isso que fez, né, com que o Monteiro Lobato escrevesse, né, aquela história, né, da Narizinha, quando ela vai lá no fundo do mar, encontra com o príncipe, né, com o peixe. Pode ser uma representação das nereidas. Mas vamos continuar. Olha, vamos tentar entender isso agora. Águas profundas significam sempre o inconsciente. Neste caso, as nereidas representam o inconsciente profundo, onde estão guardadas nossas vitórias dos primeiros tempos da evolução. Sempre temos que nos recorrer a eles, como virtudes arquivadas, para vencermos os novos desafios, uma vez que essas virtudes se solidificam sempre que vencemos desafios e novas etapas. As nereidas, dessa forma, são nossas virtudes construídas, arquivadas e que nos protegem das águas revoltas da vida. Você percebe que coisa interessante? Eu estava falando ainda há pouco que nós não chegamos de mãos vazias no homem. Pelo contrário, chegamos com muito arquétipo para as virtudes. Então, quando o homem começa a trabalhar em conjunto com essas virtudes ou esses arquétipos, o que acontece? Ele se potencializa mais. Porque ele já tem vitórias imensas construídas nele. Na sua história, lá do reino animal, no seu princípio no reino nominal. Isso gerou muita coisa interessante, muita luta, minha gente, e que ele venceu. Então, nós hoje já somos vencedores por excelência. Às vezes nos perdemos aí porque buscamos os cantos das sereias. Mas nós temos toda a estrutura para sermos muito vitoriosos sempre. É isso que por isso Deus nos criou assim. Agora vamos falar da Perséfone, né? Perséfone é a deusa do submundo na mitologia grega. Também é considerada a deusa da agricultura, das estações, das flores, dos frutos, das ervas e da fertilidade. Na mitologia romana, ela é chamada de Proserpina. Perséfone era uma mulher muito bonita, que atraiu a atenção de muitos deuses. Assim, sua representação mais comum é de uma mulher jovem, usando um vestido, e muitas vezes ela aparece segurando um romã, o fruto proibido que ela comeu no submundo. A história de Perséfone é linda, né? Ela é capturada, né, pelo seu irmão, né? Ela é filha de Deméter, que é a deusa da agricultura. Aí ela é capturada pelo irmão dela, né, e levada para o submundo. Chegando lá, a mãe dela fica preocupada, procurando, e aí faz um acordo, né, com esse deus do submundo. Diz, olha, então faz assim, ela fica 6 meses no submundo e 6 meses aqui. Isso é muito interessante. Eu não sei se você sabe a representação disso, mas vamos lá. Ela é muito bela, né? Então Perséfone chamou a atenção de muitos deuses. Virgem e protegida por sua mãe, ela foi raptada pelo seu tio e deus do submundo, Hades, enquanto colhia narcisos. A partir desse momento, os alimentos e os campos foram atingidos pela tristeza de Deméter, deusa responsável pela agricultura,
receosos das consequências que isso poderia acarretar. Os deuses logo interviram para encontrar sua filha. Vejam vocês que, às vezes, Hades é irmão dela e às vezes é tio. Isso é muito comum dentro, né, da mitologia, mudar essa familiaridade, sabe? Então, por isso que aqui está como tio também. Ao revelarem onde estava Perséfone, Deméter foi pedir ajuda a Zeus. No entanto, Hades, que era o deus do submundo, não permitiu o retorno de Perséfone. O deus do submundo ludibriou a deusa e fez com que ela comesse o fruto que selaria o casamento, que é o romã. E, como consequência desse ato, ela ficaria com ele 1/3 do ano. Assim, durante os meses de outono, primavera e verão, ela retornaria à terra e ficaria ao lado da sua mãe. Nos meses de inverno, por sua vez, ela ficaria no submundo ao lado de Hades. Outras culturas, né, outras mitologias, dizem que ela ficava 6 meses num, 6 meses no outro. Aqui nesse texto, ela fica 3 meses fora, com a mãe, e 1 mês só lá com o seu tio, o irmão Hades. Eu quero colocar para vocês, antes de Pandora, a representação de Perséfone. Então, Perséfone pode ser a semente, né? Pode ser aquela semente que a gente joga lá, que a gente planta, e ela fica um tempo lá, que lá para os europeus, o inverno era muito rigoroso, então é quando fica recolhido. Então, ela ficava recolhida ali e depois ela crescia, ela saía do submundo para dar frutos. Então, pode ser a representação da semente em crescimento. Isso acontece muito conosco. Às vezes, nós temos que nos recolher em nós mesmos para fazer um crescimento mais avançado e mais futuro. Então, pode ser isso. A gente ter que fazer com que, nos momentos difíceis, aqueles mais complicados, eu entender que eu sou filho de Deus e serei atraído pela luz como a semente é atraída. Então, essa representação de Perséfone. Agora, vamos para Pandora, né? A Pandora, na mitologia grega, é a que tudo dá, a que possui tudo, a que tudo tira. Foi a primeira mulher criada por Hefesto e Atena a pedido de Zeus com o fim de agradar os homens. Foi a primeira mulher que existiu, criada por Hefesto, artista celestial, deus do fogo, dos metais e da metalurgia, e Atena, deusa da estratégia em guerra, da civilização, da sabedoria, da arte, da justiça e da habilidade, auxiliados por todos os deuses sob as ordens de Zeus. Cada um lhe deu uma qualidade. Recebeu de um a graça, de outro a beleza, de outros a persuasão, a inteligência, a paciência, a meiguice, a habilidade na dança e nos trabalhos manuais. Feita à semelhança das deusas imortais, foi enviada a Epimeteu, a quem Prometeu recomendara que não recebesse nenhum presente dos deuses. Aí acontece, né? Epimeteu tinha em sua posse uma caixa, a caixa de Pandora, que outrora lhe havia dado os deuses como presente de casamento, que continha todos os males. Pandora abriu a caixa inadvertidamente e todos os males escaparam, exceto a esperança. Daí vem a raça das mulheres, dela vem a raça das mulheres e do gênero feminino. Ela vem da corrida mortal das mulheres que trazem problemas aos homens mortais, entre os quais vivem nunca companheiras na pobreza odiosa, mas apenas na riqueza. É um simbolismo, né, gente? É um simbolismo, é uma análise aí de Pandora. Mas vamos tentar ver mais coisas aqui. Olha, a representação simbólica de Pandora é muito profunda, uma vez tratasse da psique curiosa em abrir a caixa dos perigos. O que está oculto deve ser cuidadosamente observado antes de ser exposto. Pandora, uma psique, não pensou assim e foi logo liberando os vícios ainda não resolvidos. Nossos vícios, todos eles, são transitórios e passarão um dia. Se liberarmos nossos vícios de uma só vez, nos tornamos temporariamente presos aos seus conteúdos e isso atrasa a nossa evolução. Os vícios são freios desnecessários a elas. O viciado quase sempre
é aquele que não suporta refletir profundamente e vai expelindo suas degenerescências. A fumaça do cigarro, o cheiro repulsivo do alcoólatra, as torturas dos drogados e a terrível língua de cobra dos maledicentes, e assim sucessivamente. Mas, para todos os viciados, existe a esperança, e com ela novas possibilidades e novos ares. Antes de abrirmos nossas caixas de surpresas perigosas, é necessário rever nossos conteúdos. O avarento perde porque não sabe ser sensato. Então, assim, todos nós temos muitos vícios ainda. Então, se nós ficarmos por aí abrindo a nossa caixa de vícios, nós seremos essas figuras completamente difíceis de ser convivido com elas. Então, é preciso tomar muito cuidado. Temos vícios? Temos, mas não vamos abrindo assim, à torto e à direito, a todo instante. Vamos analisar se a minha presença no vício ou o vício presente em mim agrada os outros. Porque às vezes eu tenho um vício terrível. Eu vou dar um exemplo simplesinho, o vício de fumar. A pessoa não percebe que a fumaça é ruim para aquele que não fuma. O vício da bebida, a pessoa fica com um cheiro horrível, sabe? Às vezes casais, né? Com aquele cheiro de bebida alcoólica. Isso é muito sério, gente. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Pessoas que entram no restaurante e entram com aquelas camisetas que não tem manga, né? Para a mulher ainda vai, mas para o homem, nossa, é muito triste. O homem não se depila, é que está geralmente embebido em suor e mau cheiro. E ele entra ali e assenta num lugar que tem outras pessoas também se alimentando. Então, isso tudo são vícios nossos, que nós temos que tomar cuidado. As minhas palavras, os meus xingamentos, reclamações, os meus palavrões. Se eu abrir a minha caixa de Pandora, provavelmente eu vou espantar muita gente. Mas ainda bem que tem esperança, né? Disso tudo passar e eu melhorar. Pensa aí, amigo, pensa aí, amiga. Porque nós temos que mudar rapidamente. Rapidamente. Não há mais tempo. Agora, Perséfone e Proserpina, né, que nós já tínhamos conversado, né? Perséfone na mitologia grega e Proserpina na mitologia romana, ambos contêm a mesma história, moças raptadas pelo deus do submundo, que lá ficaram 6 meses e depois libertadas 6 meses para retornar ao ciclo e voltarem para o submundo. Eu coloquei de novo para que vocês vejam que as mitologias às vezes mudam tempos, locais, tá? Isso depende muito da cultura. Mas vamos dar sequência aqui ao estudo dessas duas. Podemos percebê-las como sementes que são lançadas ao solo para que possam germinar e crescer, e dar novas sementes que de novo serão lançadas ao solo para novos frutos num ciclo interminável. Somos assim, essas sementes lançadas no solo de cada reencarnação para crescermos e darmos bons frutos, e depois sermos novamente lançados ao plano físico da Terra até o ponto em que não necessitaremos mais das reencarnações. É importante a ser considerado, aqui são os frutos que podemos tecer em cada uma dessas experiências. As sementes nunca erram, dão sempre o fruto da origem. Nossa origem é Deus. Então, se entendemos assim, nossos frutos serão sempre uma representação dele. Você gostou disso? Você achou interessante esse texto? Reveja, isso é muito bom. Você é uma semente que está em processo de evolução. E a tua origem é Deus. Então, tudo que você fizer estará sempre representando Deus. Você pode até interferir, mas no fundo é o Deus. Sabe quando você dá uma mamar para seu filho? Quando você dá uma água para uma pessoa sedenta? Quando você ajuda numa condição de extrema miséria? Enfim, quando você doa aquilo que pode ajudar alguém no seu crescimento moral e espiritual, você está mostrando que você é semente divina. Então continue assim, sendo semente de Deus. Né? Agora vamos estudar sobre a Reia. Quem é a Reia, gente? A Titânide Reia, que é uma deusa primordial, é filha de Gaia e Urano. Foi nada mais, nada menos que a mãe de todos os deuses.
deusa da fertilidade feminina, maternidade e gerações. Do grego, seu nome significa fluxo, fluidez. Reia foi casada com Cronos e ambos tiveram 6 filhos, os quais foram engolidos pelo próprio pai após uma profecia revelar a ele seu futuro fatal. O Titã seria deposto por um deles. Como qualquer mãe, Reia foi capaz de um ato heróico para proteger seu filho mais novo secretamente em uma caverna, que foi Zeus. Em seu lugar, entregou a Cronos uma pedra envolta em roupa suja. Você sabe que Cronos é o tempo, né? Então, Cronos é o tempo. E Reia é primordial. Então, é o tempo primordial. Então, o tempo vai engolindo as coisas, né? Vai engolindo. Até que chega Zeus, que vai dominar o tempo, que vai dominar o Cronos. Nós já falamos sobre isso lá na temporada 1. Não sei se você se lembra, né? Agora vamos ver como explicação. Olha. Há em cada um de nós um original sentimento, que é o da proteção natural que oferecemos a quem está ao nosso lado. E isso é mais evidente quando se trata de filhos, pais ou familiares, estendendo-se a amigos. Vem de longe, vem da formação do cérebro mamífero, quando ainda transitávamos pelo reino animal. Mostra-nos como a evolução nos capacita para as mais belas realizações. Pena que muitos, como trânsfugas da evolução, complicam-se e se perdem nas teias da maldade ou das facilidades indevidas. Que você não seja esta pessoa, sabe, meu amigo, minha amiga? Não seja você. Busca aí entender a sua evolução, em que ponto você está nela. Domina teu tempo. Né? Zeus fez isso. Ele matou aquilo que estava dominando as pessoas. Então, domina teu tempo, que é Cronos, e faça dele seu aliado, para que você não se envolva em atitudes impensadas e irrefletidas. Temos a Hera também, né? Que seria a Hera, rainha dos deuses do Olimpo e esposa de Zeus. Hera era a deusa do casamento das mulheres, das estrelas e do céu. Muitos mitos polêmicos e histórias de assédio estão ligados a essa mulher incrivelmente bela, como quando Ixion a tentou violar e, como punição, foi amarrado a uma roda de fogo. Enganada por Zeus para ser seduzida, injustiçada pelo destino, quando quis gerar um filho por conta própria e, consequentemente, feita de vilã em muitos mitos, Hera não dava o braço a torcer pelos seus interesses e suas ambições. Pode representar a força que une pessoas para perpetuar a espécie e também para sublimar sentimentos. A psique precisa estar atenta aos encontros. Todos eles são aprendizados do que devemos ou não fazer. Acidentes acontecem também a partir desses encontros. Por isso, a psique deve estar vigilante sempre. Leia aí, amigo. É muito forte tudo isso, né? Dá para a gente pensar muito, não é isso? Ei, mitologia linda, né? Temos a Nix. Nix foi a poderosa mulher que surgiu como o crepúsculo da criação. Deusa da noite, ela foi uma das deusas progenitoras, uma dentre os deuses primordiais. Sozinha, ela gerou os espíritos obscuros dos 3 destinos: sono, comportamento, morte e dor. As histórias sobre Nix envolvem o nascimento do cosmos, seu título de mãe dos deuses e demônios, a noite e sua invocação na bruxaria. Olha, o pessoal antigo, eles não tinham noção que nós temos hoje de espíritos infelizes, inferiores, né? Então eles criavam esses deuses assim, que vinham da escuridão da evolução, sabe? Então eles criavam essas figuras que mais tarde, né, isso foi chamado de demônios, satanás, tudo, mas eram mostrando que tem um processo obscuro antes de chegar à luz do entendimento. Isso acontece conosco. Né?
quando você vai estudar alguma coisa, sempre tem a obscuridade da tal coisa. Aí você fala, eu não consigo, eu não sei. Mas depois, à medida que você vai estudando, você vai entendendo e vai ampliando a tua visão pela claridade que aquilo vai fazendo através dos seus esforços, né? Então, ela representa nossos sentimentos e pensamentos sombrios, criados nas sombras, nas noites mentais, no obscurantismo dos espíritos que desejam a vingança, o mal e traçam estratégias virtuosas da criminalidade. Essas mentes abusam dos outros até o ponto em que são obrigados a retroceder. Isso é longo, penoso e tem a mesma crueldade com a qual o indivíduo utilizou para prejudicar o seu semelhante. Você observa que, desde sempre, o homem é orientado para realizar o bem. Desde sempre. Então, eles criavam essas figuras simbólicas para marcar lá no inconsciente, olha, você não pode fazer isso. Por isso que a gente vê esses deuses. São figuras simbólicas para dizer, isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado. Isso é permitido, isso não é permitido. Porque você tem o padrão da lei de Deus. Você vive nesse padrão. No dia que você estudar geometria sagrada, você vai entender isso. Você vive nesse padrão. E não tem como você fugir desse padrão. Porque é o padrão da criação. Então, toda vez que a gente foge, a gente cria problemas. Para quem? Para nós. Porque aquele que nós prejudicamos está se libertando por problemas anteriores que ele cometeu. E nós estamos nos enrolando. Então, meu amigo, minha amiga, cuidado para você não ser uma dessas pessoas que estão aí criando dificuldades para o seu futuro. Temos a Héstia. Quem é a Héstia? Enquanto a maioria adorava curtir a vida com todo direito, Héstia praticava a castidade. A deusa virgem da lareira e dos lares, filha mais velha de Cronos e Reia, foi a primeira a ser engolida pelo Titã em seu nascimento. Mais tarde, Zeus obrigou o pai a expelir seus irmãos, incluindo Héstia. Apesar de virgem, a deusa foi muito cobiçada pelos deuses Apolo e Poseidon, mas preferiu seguir a vida na castidade e tomou posse da lareira real. Quem disse que toda deusa precisa ter um homem ao seu lado para ter sucesso? Eis a pergunta do mitólogo, né? Então vamos ver aqui, olha, ela representa o fogo que aquecia os lares gregos, tendo como seu símbolo a chama das lareiras. A luz emitida por esse fogo sagrado representava a paz que deveria reinar nos lares e ele deveria ser mantido sempre aceso nas casas e nos templos. Assim também em cada um de nós. O fogo pertence aos sólidos platônicos e é a energia que aquece o coração. O coração aquecido se fortalece, protegendo-se dos ataques ferozes das inconsequências. Nosso coração é nosso lar pessoal, onde buscamos a harmonia necessária para o bem agir. Foi por isso que Jesus disse, vossa boca fala porque está cheio o vosso coração. Importante que considerar que ela era virgem. Existe a virgindade física e a virgindade espiritual. A virgindade física faz parte do processo natural dos encontros e dos relacionamentos. E essa virgindade física, ela vai deixar de existir. Mas a virgindade espiritual existe, se a pessoa quiser que ela exista. Então, a pessoa, às vezes, não é virgem no corpo, mas é virgem na alma. Né? E, às vezes, ela é virgem na alma e desvirginada no espírito. Então, esse trâmite nós temos que analisar bem. A virgindade significa pureza, não violação, seja em qualquer sentido. Você está pensando assim também? Temos as Metes, né? A procura de sábios conselhos, chame Metes, a filha de Oceano, e Tétis, era mestra em conselhos, planejamento e sabedoria. A deusa foi conselheira de Zeus durante a guerra dos titãs e foi responsável por elaborar o plano para Cronos expelir seus filhos engolidos. Injustiçada, a deusa sábia foi devorada por Zeus após uma profecia, na qual Metis daria à luz a alguém que se tornaria ainda mais extraordinário que o próprio Deus.
Porém, como as mulheres não estão para brincadeira, Metis concebeu Atena, mesmo dentro da barriga de Zeus, e equipou sua filha com as armas e armadura antes que ela renascesse da cabeça do Deus. Precisamos ver isso aqui, né? Ela representa a nossa capacidade de nos autoaconselharmos e nos definirmos como Deus pessoal. Aconselha Zeus na guerra contra os titãs, que representa o aconselhamento às decisões superiores que tomamos face aos ataques dos arquétipos que ainda insistem por buscarem caminhos dos vícios. Ela produziu a sabedoria na figura de Atena. E assim é para todo aquele que sabe aconselhar-se com convicção e bom senso. Seu nome representa sabedoria, inteligência e astúcia, que são elementos primordiais em cada um de nós. Jesus diz: seja o vosso falar sim, quando for sim, e não quando for não. Entenderam agora quando eu disse para vocês que quando o cristianismo chegou, a gente já estava preparado para ele? Estava preparado. A gente já sabia tanta coisa. É só fazer a transposição. O Evangelho de Jesus é em cima dos conhecimentos que a mitologia tinha trazido já de tempos atrás. Não é? Quando Cronos espere os filhos engolidos, significa o seguinte, que agora cada coisa vai agir no seu tempo e que é preciso deixar que assim aconteça. Não é? Atena, essa grande mulher, né? A deusa já nasceu armada e pronta para lutar pelos seus ideais, assim como sua mãe, ela também era a deusa da sabedoria, conselhos, defesa das torres, da guerra, feitos heróicos e poesia também. Com seu escudo e seu arpão, Atena faz parte de histórias incríveis da mitologia grega, a começar pelo seu nascimento a partir da cabeça de Zeus. Já adulta e equipada, ela já nasce pronta, né? Essa deusa, né? Como a maioria dos deuses, a violação também foi parte da sua história. Hefesto realizou a falha tentativa e, no final, soltou sua semente em cima da terra, gerando Eritônio, quem Atena adotou como se fosse seu próprio filho. Além disso, ela ajudou Perseu em sua Odisseia para capturar a cabeça de Medusa, Hércules com seus 12 trabalhos e puniu Tiresias com a cegueira após o mesmo observá-la nua enquanto se banhava. Olha, com toda razão, né? Atena é uma deusa de suma importância na mitologia grega e na mitologia ocidental. Pode representar nossas principais tendências em busca da sabedoria, já que ela é a deusa da sabedoria. O saber é necessário dentro da nossa evolução, e assim vamos utilizando de várias formas, alternando-as na expectativa de encontrar aquela que melhor atenda os objetivos de cada um. Quando se atinge o grau superlativo da busca consciente da sabedoria, o espírito busca o seu tempo sagrado, e ali agirá mais como espírito que como imerso na matéria. Atenas tem seus movimentos e buscas. Defende suas torres, como devemos defender nossas torres solidificadas na verdade, com seus escudos da real vontade de crescer. Olha que interessante, né, que é essa figura de Atena. Nós vamos estudar aqui aquela história do Minotauro, lembra? Nós vamos tentar entender aquele Minotauro, porque a Atena está nessa história também. Então, a Atena é a busca da sabedoria, meu amigo, mas já nasce com escudo, eu já sou protegido contra a ignorância do mundo. Então, se a pessoa quiser ficar aberto para as ignorâncias, para o desconhecimento das coisas, ele vai ficar aí, como um mendigo. Né? Agora, se ele quer ser ele, soberano, buscador da verdade, ele tem que se armar, tem que ter uma arpão para pegar aquilo que é mais importante, né? Um escudo para se defender do que não vale. É assim. A busca da sabedoria tem essa proposta toda. Então, amigo e amiga, sejamos Atenas, né? Sejamos isso. Continuando, então, né? Agora tem a Estige, irmã de Metis, era a deusa do rio Estige, do submundo, o rio da invulnerabilidade, e seu espírito era uma clara personificação do ódio,
Durante a guerra de Titãs, ela preferiu aliar-se a Zeus, colocando à sua disposição seus filhos Zelo, que significa rivalidade, e Kratos, poder. Bia, força, e Nice, vitória. Mais tarde, Estige foi recompensada pelo deus, quem tornou seu rio o agente dos juramentos que conectava todos os deuses. Você observa que todas essas representações deíficas estão representando sentimentos. Né? Tá vendo aqui aquela fara? Ó, ela tinha disposição, né? Ela tinha rivalidade, poder, força e vitória. Então são deuses que estão dentro de nós, gente. Não está fora de nós, não. Eles estão lá fora só para a gente entender. Por isso a variedade do estudo da mitologia. Seja na mitologia grega, romana, egípcia, nórdica ou em qualquer outra cultura, as mulheres sempre tiveram um papel primordial na resolução de problemas, conflitos, perdão e luta de todas as formas. Tenhamos em mente que nossa luta é diária. Ame, cuide, admire e respeite as mulheres ao seu redor, sempre. Elas representam a psique e precisamos conhecê-la melhor. Enquanto isso, respeitemos-nas. Então, elas estão sempre aí na mitologia, com essas potências, né, que elas têm. Guarde isso com você, tá? E vamos em frente. Né? Tem as górgonas, nossa, terríveis, né? O nome deriva da palavra grega antiga gorgos, que significa sombrio ou terrível, e parece vir da mesma raiz da palavra sânscrita gardiana, que significa um som gutural semelhante ao rosnado de uma besta, possivelmente originando-se como uma onomatopeia. São descritas como tendo cabelos feitos de cobras vivas e venenosas e rostos horríveis, que transformam em pedra aqueles que haviam. Tradicionalmente, duas das górgonas, Esteno e Euríale, eram imortais, mas sua irmã Medusa não era e foi morta pelo semideus herói Perseu. Nós vamos estudar esse mito, né, de Perseu e Medusa, que é muito importante dentro do nosso aprendizado aqui. Já dissemos que o feminino representa na antiguidade a psique humana. As górgonas representam a parte sombria dessa psique, ou seja, a mente inferior, cujas expressões costumam ser de baixa frequência, como rosnados perante a mente superior. Não tem a figura da bruxa, né? Bruxa malvada, bruxa não sei o quê. Então, é a mente inferior. É a parte da psique, né? E a mente inferior. Quando é homem, é bruxo, né? Mas todos representam a mente inferior, essa mente perigosa, né? Que é capaz de matar, né? De destronar pessoas. Podem ser mentes traiçoeiras que venenosamente espalham a discórdia, maledicência e violência de todo tipo, bem como ações inescrupulosas e longe das leis divinas. Mesmo sendo poderosas essas mentes, há a possibilidade de se escapar disso, como a Medusa, que se transforma em Pégasus. Nós vamos ler sobre isso. Né? Então, agora refletindo sobre as deusas, né? Neste universo feminino, a alma lança seus feitos na certeza da aproximação com o bem que há de chegar. Vezes coerente, vezes não, o quinhão vai sendo adquirido. De força em força, de mão que busca o pão, o bem vai se construindo. É muito belo o feminino, atraente, protetor, inspirador, senhor de profundas reflexões, pela doçura da face, pela candura do olhar. Mas cuidado, elas andam pela terra, pelo mar e pelo ar. Suas linhas são curvas, seus volteios podem iludir, principalmente se o feajor for imaturo. O fato é que tudo isso está dentro de nós. O masculino e o feminino são arquétipos que todos temos e temos que nos orientar pela luz, que veio da luz imortal. E o bom é saber que o feminino nos ajuda a transmutar em cavalos alados, fortes e resistentes, a nos levar para os ares das novas eras. Essa é a nossa poesia do estudo. Né? É a nossa poesia. Muito, 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 muito interessante. Né? Eu convido vocês agora a ouvirem isso.
Olha, é muito importante estudarmos na mitologia as deusas. Na verdade, dentro do arquétipo ânima, elas se estabelecem como pilotis, onde se estabelecerá futuramente a plataforma da inconsciência, da consciência em níveis mais avançados. Então são as deusas, nas suas formas belas, nas suas formas de volteios, que vão nos intuindo as realizações da vida. São elas as musas, são elas as graças, mas também são elas as moiras, que nos convida ao juízo de tudo. Então elas transitam em nós naquela proposta bem interessante de nos alinharmos com o lúdico, de nos alinharmos com a beleza de tudo. As deusas representam, assim, aquela parte bem próxima que nós temos de Deus. Isso é importante ser considerado. É importante ser respeitado. A mitologia está nos preparando para um futuro gigantesco de entendimentos, de luz e de paz. Guardemos isso. Guardemos isso. Então, meus amigos, minhas amigas, nós estamos terminando aqui o nosso estudo de hoje, né? Sobre deusas, né? Que foi bem interessante. Eu imagino que tenha sido para você também. Para mim foi. Estudar isso tudo foi muito bom. Então, nós estamos agradecendo pela sua presença aqui conosco. Se você quiser compartilhar esse estudo, fique à vontade. É o nosso primeiro episódio da temporada 2. E muita coisa nós vamos estudar aqui. E eu gostaria que você também desse a sua sugestão, né? Muito agradecido a você. Que a gente possa crescer sempre juntos, nessa harmonia divina, em busca de nós e do nosso Pai, que é Deus. Porque tudo se resume a isso. Esteja certo. Tchau. Até o nosso próximo momento. Não existe solidão na evolução. Quando se pensa estar sozinho, as potências da alma se movimentam para nos servir. São coisas do eu profundo que um dia traremos à tona. Obrigada por estar conosco nesse episódio de Mitologia em Pauta. Esperamos você no próximo estudo para mais descobertas e reflexões. Até lá!